Some, any, no, completão. Aliás, completaço. Não vi no YouTube do Brasil uma aula mostrando some, any e no desse jeito. Você vai entender por que assistindo a essa aula comigo, ok? Vamos lá então. Some, any e no, completão. Primeira coisa que você precisa saber e tem uma imagem mental disso aqui. Tá aí, ó. Some, any e no. Some, any e no com as suas traduções dependendo da situação. Só que, porém, contudo, entretanto, existem alguns detalhes que eu vou te mostrar aqui nessa aula. Por isso que eu digo que essa aula aqui é uma aula diferente de qualquer outra que você possa achar sobre some, any e no na internet. Primeira coisa, vamos lá. Some para afirmativa e interrogativa. Não uso some para negar. Some significa algum, alguma, alguns, algumas ou um pouco de. Entre outras coisas, pelo contexto você vai entender. Aqui você já tem uma ideia do que é some, tanto para afirmar como para interrogar. O any eu uso para as três formas, para afirmar, para interrogar e para negar. Quando estou afirmando, any significa qualquer. Quando estou interrogando, any significa algum, alguma. Quando estou negando, é nenhum, nenhuma. Aliás, quando estou interrogando com any, né, pode ser algum, alguns, algumas, alguma, né, singular, plural. You know significa nenhum. E você vai entender de acordo com a frase por que determinada palavra tem uma tradução. Então, ó, any, por exemplo, quando eu afirmo, significa qualquer. Quando estou interrogando, é algum, alguma, alguns, algumas. Quando estou negando, any vira nenhum, nenhuma. Então, alto lá, porque nós temos algumas pequenas observações e muita gente fala algumas coisas que eu até fico assustado, né? Como, por exemplo, não pode fazer pergunta com some em inglês. Eu já ouvi isso, né? Então, vamos lá. Primeiro exemplo aqui. Some. Pode ser algum, alguma, alguns, algumas ou um pouco de, entre outras coisas. Mas os três primeiros significados são os mais usados. Eu posso afirmar ou interrogar com some. Quando eu faço pergunta com some, eu posso usar some em ofertas e pedidos, sugestões ou dúvidas com resultados positivos / prováveis. Eu vou mostrar na prática para você isso aqui. Por isso que eu digo que essa aula aqui é uma aula muito importante, tá? Eu vou no detalhe aqui, tá? Não vai ser uma aula superficial, não. Se você ficar comigo até o final, vai dominar some, any e no. Então vamos lá. Primeiro, quando eu estou afirmando com some, né? Ele dá a ideia de um pouco de, algum, alguma, alguns, algumas. I have some money. Eu tenho um pouco de dinheiro. Eu tenho algum dinheiro. Tanto faz. He needs some coffee. Ele precisa de um pouco de café. Aqui, eu posso até interpretar como ele precisa de um café. A questão é que eu não escrevi he needs one coffee ou he needs a coffee. Eu falo he needs some coffee. É mais comum eu usar some numa situação como essa do que one ou a. Então aqui, some com a ideia de um pouco de. Estou afirmando, certo? Vamos lá. Mais duas frasezinhas aqui. I have some books to read. I have some books to read. Eu tenho alguns livros para ler. Alguns livros, some books. Tá vendo em vermelho aí, né? He has some questions about the project. He has some questions about the project. Ele tem algumas perguntas sobre o projeto. Some questions, algumas perguntas. Então, até aqui, tranquilo, né? Sem nenhum problema. Estamos usando some na afirmativa. Agora, vamos começar a interrogar com some. Would you like some water? Você gostaria de um pouco de água? Em português, você quer uma água? Em português, uma água, né? Aqui, você gostaria de um pouco de água? Would you like some water? Can I have some coffee, please? Posso tomar um café ou
um pouco de café, por favor. Muito importante. Eu já ouvi gente falando que não dá para fazer pergunta com some. É óbvio que dá. E tem alguns jeitinhos aqui, algumas peculiaridades do uso de some na interrogativa, tá? Porque eu também posso usar o any. Vamos lá. Would you like some water? Você gostaria de um pouco de água? Can I have some coffee, please? Posso tomar um café, por favor? Ou um pouco de café? Esse can I have, né? Dá para traduzir de várias formas, tá? Aqui a pessoa está pedindo. O que acontece aqui? Olha só. Piscando aí, ó. Would you like some water? Gostaria de um pouco de água? Can I have some coffee, please? Posso tomar um café, por favor? Ou algum café, um pouco de café? É um pedido. Ah, a primeira pergunta é uma oferta. Estou oferecendo. Would you like? Você gostaria? A segunda é um pedido. Can I have? Posso tomar? Posso comer? Nesse have pode ser beber, comer, tomar, né? Interpretando, tá? Porque nem sempre a tradução literal vai funcionar em inglês. Aqui eu estou ofertando e pedindo. Ah, no comecinho aqui, vamos lá, ó. Eu uso some para perguntar para ofertas e pedidos. Então, quando eu peço alguma coisa em inglês, ou eu ofereço alguma coisa em inglês, eu uso some para alguma, um pouco de. Não é regra. Isso aqui é uma situação que leva a usar o some. Se colocar um N lá, vai ajudar? Não vai ajudar muito, que é a questão de costume, eles usam some, tá? Não é uma questão gramatical, e sim uma questão que foi criada com o desenvolvimento do inglês, né? A construção do inglês, como do português, qualquer outro idioma, né? Ela é feita pela população, pelo povo. Então esse some cai melhor aí. Então voltando aqui, ó. Would you like some water? Estou oferecendo. Can I have some coffee? Estou pedindo. Agora, mais duas aqui, ó. Olha só essa aqui. Can you lend me some money? Can you lend me some money? Você pode me emprestar algum dinheiro ou um dinheiro aí? Bem informalzão, né? Veja que eu estou pedindo, né? Então, quando eu peço, esse algum não é any, é some. Apesar da tradução de any na pergunta ser algum, alguma, alguns, algumas, aqui eu estou pedindo, então eu uso some. O some, ele cai melhor para quem fala inglês, quem é fluente, do que o N nessa pergunta. Não é questão da tradução. Ah, se N na pergunta é algum, alguma, vou colocar o N aí. Não. Existem situações onde você tem que usar o some e não o N. Então, can you lend me some money? Estou pedindo. Então, para pedidos, uso some. A segunda aí, olha só. Would you like some more cake? Would you like some more cake? Você gostaria de mais um pouco de bolo? Would you like some? Would you like some? Gostaria de um pouco, de algum, alguma. Estou oferecendo. Então, na primeira estou pedindo, na segunda oferecendo. Então, para pedidos de ofertas, algum, alguma, um pouco de, eu uso some. Right? Agora, sugestões com some. Eu também posso usar o some numa pergunta quando eu estou sugerindo algo. É regra, teacher? Não. É a maneira mais usada e comum para quem fala inglês. Should we invite some friends for dinner? Deveríamos convidar alguns amigos para jantar? Some friends for dinner. Aqui eu estou, né? Aqui sugerindo para a pessoa. Deveríamos convidar? Você acha que é legal? Isso é bom? Isso é ruim? Estou sugerindo, então estou usando some, não any. Porque, novamente, quando você volta lá na tabelinha do começo aqui, teacher, N, para interrogativa, eu vou usar N. Muita gente sequer sabe que dá para usar o some na interrogativa. Estou mostrando para você aqui. Vamos chegar no N já já, tá? Que o N é mais genérico, né? Então, vamos lá, de novo aqui, ó. Sugestões com some. Should we invite some friends for dinner? Deveríamos convidar alguns amigos para jantar? E a segunda, how about taking some time off this weekend? How about taking some time off this weekend? Que tal tirar um tempo de folga nesse final de semana, nesse fim de semana? Some time off. Algum tempo de folga. Um tempo de folga, mas teacher, não é one. Ok. Mas aqui, um pouco de um tempo livre. Não é um tempo livre, unidade, né? É aquele tempo que não é exatamente contável. Pode ser um dia, pode ser 2 dias, pode ser 2 horas, né? Então,
How about taking some time off this weekend? Que tal tirar um tempo de folga nesse fim de semana? É uma sugestão. Então eu posso usar some para sugerir em inglês em perguntas. Quando eu pergunto, né, a pergunta é uma sugestão. Que tal? Né? Eu posso usar o some e não o any. E ambos dão essa ideia de algum, alguma. Né? Eu também posso usar some em perguntas para perguntas que são uma dúvida e meio que você sabe o resultado. Vou explicar isso de maneira um pouco mais aprofundada na pergunta em si. Olha só. Is there some milk in the fridge? Is there some milk in the fridge? Tem algum leite na geladeira? Esse tem é informal, tá? Há algum leite na geladeira? É o nosso português é o famoso, oh, tem leite na geladeira? Né? Is there some milk in the fridge? Tem algum leite na geladeira? Eu estou fazendo essa pergunta com some, tá aqui, ó. Dúvidas com resultados positivos prováveis. É uma pergunta. A pessoa que está fazendo essa pergunta, de certa forma, ela está esperando uma resposta positiva, um sim. Ah, tem sim. Então, quando você faz uma pergunta, que você está esperando que a resposta seja positiva, né? Ou que você já sabe mais ou menos que vai ser a resposta, você já sabe que vai ser positivo, vai ser uma resposta legal. Você manda um some, tá? Não é se tem ou não tem. Aqui eu estou meio que perguntando já sabendo que tem, mas só para confirmar. Mas eu tenho aquela sensação que a resposta vai ser um sim, tá? Olha a segunda. Do you have some volunteers for the task? Do we have some volunteers for the task? Temos alguns voluntários para a tarefa? A pessoa que fez essa pergunta, ela sente, ela tem esse feeling, essa sensação que a resposta vai ser sim, nós temos. Tá? Então, eu posso usar some para dúvidas com resultados positivos prováveis. Mas, teacher, eu tô ficando maluco. Calma, quando chegar no N vai ficar mais claro para você. Mas como nós estamos no some, tô te explicando. Então, eu posso usar some para pergunta. Então, quando é que eu uso some para perguntar, teacher? Tá aqui, ó. Tá aqui. Eu uso some como algum, alguma, alguns, algumas e um pouco de, ou uma, dependendo da situação, para afirmar. E também em perguntas, com a ideia de oferta ou um pedido, uma sugestão ou uma dúvida, que eu sei que a resposta para essa minha pergunta vai ser positiva, tá? Então, isso é o uso de some, ok? Nice. Agora, vamos pro any. O any, né? Para quem tá chegando agora, eu estou dando uma aula sobre some, any e no, como você nunca viu em outra aula do YouTube, tá? O any, eu posso tanto afirmar como interrogar ou negar. O any é multiuso, tá? O any pode ser qualquer, algum, alguma ou nenhum. Nenhuma. Ok. Eu posso afirmar, quando estou afirmando, ele dá a ideia de qualquer. Quando estou interrogando, é a ideia de algum, alguma. Quando estou negando, é nenhum, nenhuma. Nossa, teacher, o N é super versátil, né? Sim, ele é, tá? O N é super versátil. Então, vamos lá, exemplinhos, tá? N para afirmar. O N, quando estou afirmando a ideia de qualquer. If you need any help, just call me. Se você precisar de qualquer ajuda, any help, just call me. É só me ligar. Ah, teacher, então o N quando está na afirmativa é qualquer? Sim. This game is easy. Any person can play. Esse jogo é fácil, qualquer pessoa pode jogar. Aliás, por falar em jogo, no final da aula eu vou fazer um questionário sobre some, any e no. Então fica comigo aqui que eu vou testar os seus conhecimentos, o que você vai aprender aqui comigo na aula, ok? Testando ao vivo, inclusive. Né? Então aqui, any com a ideia de qualquer, mais duas aqui. You can choose any book from the shelf. You can choose any book from the shelf. Você pode escolher qualquer livro da prateleira. Any book, qualquer livro. You can take any seat. You can take any seat. Você pode pegar qualquer assento. Any seat, qualquer assento. Então, any na afirmativa, qualquer. Agora, quando eu faço uma pergunta com any, algum, alguma, já muda a tradução. Do you have any money? Você tem algum dinheiro? E aqui
esse any com alguma, diferente do some lá na pergunta, aqui é uma pergunta genérica. Pode ser tanto a resposta como sim ou como não. Aqui eu quero realmente saber se a pessoa tem dinheiro ou não. Eu não tenho um pressentimento que a pessoa tenha dinheiro. Porque se eu tenho esse pressentimento que a pessoa tem dinheiro, eu vou perguntar com some, tá? Mas aqui eu não sei mesmo, então eu tenho que perguntar com N, tá? E pergunta com N é muito mais frequente do que com some, né? Nesse tipo de pergunta. Are you allergic to any medicine? Are you allergic to any medicine? Você é alérgico, alérgica a algum medicamento? Pô, o médico não te conhece. Ele vai perguntar isso aí. Não vai perguntar, are you allergic to some medicine? Não vai. Porque o some é aquela pergunta que você sabe que a resposta vai ser sim, uma resposta positiva. Aqui não, eu não tenho a menor ideia se a pessoa é alérgica a esse remédio ou não, né? Medicamento. Mais duas aqui, olha só. Is there any milk in the fridge? Tem algum leite na geladeira? Opa, peraí, teacher, eu já vi essa pergunta em algum lugar. Is there some milk in the fridge? Is there any milk in the fridge? Peraí, teacher. E agora? Bom, aqui eu não tenho a menor ideia se tem leite na geladeira ou não. Eu não tenho aquela sensação, aquele sentimento que a pessoa vai falar sim pra mim. Por isso que eu tô perguntando com N. Eu só quero saber se tem ou não tem, tá? A segunda, are there any calls from me? Tem alguma ligação pra mim? Are there any calls from me? Tem alguma ligação pra mim? Então o N, na pergunta da ideia de alguma, e eu não tenho a menor ideia da resposta da pessoa. Eu não tenho aquele feeling, né, que vai dar certo ou que vai ser sim a resposta para usar o some. E isso, eu não sei se tem alguma aula no YouTube que explica para você, tá? Por isso que eu venho aqui com a minha dica ninja. Você que me acompanha no canal sabe que sempre tem dicas ninja nos meus vídeos, né? E a dica ninja é essa aqui, olha só. Is there any milk in the fridge? Versus is there some milk in the fridge? Qual é a certa, qual é a errada? Bem, não tem certa, não tem errada. O que existe é o contexto. O contexto vai te dizer quando vai usar some ou any na pergunta, tá? É o contexto que vai te levar a usar a forma que vai ser mais clara para a pessoa que está conversando contigo. Porque ambas as formas aqui são gramaticalmente perfeitas. Não tem nenhum erro gramatical nessas duas perguntas, né? Então, vamos lá. Vamos dar nome aos bois. Quando eu pergunto, is there any milk in the fridge? Eu estou preparado para a possibilidade de não haver leite. Eu não sei se tem leite mesmo lá, por isso que eu estou perguntando. É aquela pergunta mais genérica, tá? E é a mais comum, tá? O N para pergunta, né, é mais comum do que o some. Is there some milk in the fridge? A segunda, is there some milk in the fridge? Eu estou aguardando uma resposta afirmativa. Eu vi o leite lá pela manhã, voltei agora à tarde, não abri a geladeira e perguntei para a pessoa, bom, o leite tá lá, deve ter leite ainda, né? Is there some milk in the fridge? Porque eu tenho essa informação, né? Eu saí de casa de manhã, tinha leite na geladeira. Acabei de chegar em casa, provavelmente tem leite lá. Então eu vou perguntar usando some. Is there some milk in the fridge? Porque estou esperando que a pessoa me responda de maneira positiva, né? Um sim, tá? Então essa é a diferença e não é gramatical. A diferença é de contexto e o contexto é rei aqui, ok? E se você curtiu essa dica aqui, que não tem em nenhum lugar em vídeo, por favor, já senta o dedo no like. Por quê? Muito importante agora. Mais importante que tudo. Se você quer aprender inglês comigo, sob a minha supervisão, no meu curso fechado, 5 vezes mais rápido do que os cursos tradicionais, tá aqui o meu curso fechado, o Inglês Minuto 2.0. Além da minha supervisão, o que mais tem lá? Bom, você tem um canal de tira dúvidas no WhatsApp para tirar dúvidas sobre qualquer ponto do curso com a minha equipe e comigo. Até eu respondo lá. Não entendeu uma vírgula no curso? Teacher, não entendi isso aqui. Me explica, eu explico. Resumindo, ou você aprende ou você aprende. Também tem aplicativo de memorização. No curso, eu tenho um aplicativo de memorização onde você vai praticar e vai trabalhar tudo o que é importante do curso para nunca mais esquecer. Também tem
um super bônus que é a correção de pronúncia pela minha equipe. Tem exercícios onde você grava a sua pronúncia e nós corrigimos. É como se fosse um professor particular para você. Aliás, é um professor particular para você. Temos mais 3 bônus incríveis que eu não vou falar aqui. Só você clicando no link para saber. E tem 15 dias para testar sem compromisso, com uma condição maravilhosa. Vou deixar o link aqui no bate-papo. O link está aí no bate-papo. Você também tem o link aqui nesse QR Code, ou também aqui no primeiro comentário do vídeo, ou na descrição, ok? Voltando então, porque a aula tá muito massa, eu sei que você está aprendendo muito. N na negativa. O N na negativa é mais uma daquelas super dicas. O N na negativa é muito, muito importante você saber usar isso aqui. Primeiro eu vou mostrar exemplos simples, olha só. We don't have any pencils left. Não temos nenhum lápis sobrando. We don't have any pencils left. Não temos nenhum lápis sobrando. Any pencil. Nenhum lápis. Any pencils. Nenhum lápis. He doesn't have any friends. He doesn't have any friends. Ele não tem nenhum amigo. He doesn't have any friends. He doesn't have any friends. Good morning. Ele não tem nenhum amigo. N com a ideia de nenhum. Nós falamos assim em português. Não temos nenhum lápis. Não temos nenhum amigo. Ele não tem nenhum amigo. Não tem nenhum. Não temos nenhum. Né? He doesn't need any help. He doesn't need any help. Ele não precisa de nenhuma ajuda. He didn't make any mistakes. Ele não cometeu nenhum erro. N com a ideia de nenhum, ok? Só que nós temos mais uma dica ninja. E aqui é ninjitsu total e você precisa ficar muito atento a isso, porque tem a ver com a maneira que nós falamos no português. Evite negar 2 vezes em inglês. Peraí, teacher, como assim? Em português, nós negamos 2 vezes de maneira muito frequente. Em inglês, eles também negam 2 vezes, mas é menos frequente e não é considerado gramaticalmente correto. Tá? É usado no dia a dia, mas gramaticalmente é errado. Vamos lá então, tá? Vou explicar para você. Ela não tem nenhum dinheiro. Tá em português aí, né, gente? Quantas vezes eu errei aí? Ela não tem nenhum dinheiro. Uma frase mais longa. Ela não tem nenhum dinheiro para comprar uma casa. Ou para comprar a casa dos sonhos. Tô negando 2 vezes? Tô negando e não tem. Tô negando nenhum. Ela não tem nenhum dinheiro. Peraí. Se eu parar pra prestar muita atenção nisso aqui, nem muita atenção assim. Se ela não tem nenhum dinheiro, é que ela tem algum dinheiro, certo? Ela não tem nenhum. Se ela não tem nenhum, ela tem. Certo? É muito louco isso, né? Só que em inglês, para eu falar ela não tem nenhum dinheiro, eu falo assim, ó. She doesn't have any money. Ela não tem nenhum dinheiro ou ela não tem dinheiro algum. Nossa, teacher, então quer dizer que esse N não é nenhum? Aqui estou adaptando, tá? Porque o N na negativa para nós dá ideia de nenhum, né? Para ficar fácil, né? Então, veja só, em inglês, em português eu neguei 2 vezes. Em inglês eu neguei 1 vez. Eu não falei she doesn't have no money. Eu falei she doesn't have any money. Ela não tem dinheiro algum. Se eu pensar dessa forma, né? Se eu traduzir ao pé da letra, né? Ok? Agora olha só, se eu for lá no Google Tradutor e digitar ela não tem nenhum dinheiro, olha como ele vai traduzir. She does not have any money. Na verdade, o does not é doesn't, né? Entendeu? Então, em português eu nego 2 vezes, em inglês eu nego 1 só. Só que a tradução, nós vamos adaptar, né? Eu vou falar, ela não tem nenhum dinheiro. Porque se eu pego ao pé da letra, mesmo assim, ó, negando 1 vez, ela não tem dinheiro algum. Você fala, não tem dinheiro algum em português? Difícil, né? Ah, ela não tem dinheiro algum para comprar uma casa. Não, ela não tem nenhum dinheiro para comprar uma casa. Né? Ok? Tanto que você vai lá no Google Tradutor, tá aí, ó. Faz o teste aí, pega o Google Tradutor agora e digita isso aí, ó. Ela não tem nenhum dinheiro. Vai dar só 1 negativa em inglês. Em português, 2 negativas. Só que, contudo, porém, entretanto,
Os gringos negam 2 vezes sim, só que é gramaticalmente incorreto, tá? Essas são aquelas dicas que só tem aqui no Inglês Minuto, então já senta o dedo no like aí, tá? Esse vídeo aqui é difícil de achar fora do Inglês Minuto na internet aí. Desafio você achar um vídeo igual. Se você achar um vídeo falando dessas dicas aqui, como as que eu dei, né? Agora há pouco, sobre os some e any nas interrogativas. Se você achar isso aí, me avisa aqui, tá? Porque eu não achei até agora. Então, novamente, os gringos negam sim 2 vezes. Só que é gramaticalmente incorreto, tá? Exemplinhos aqui, olha só. That won't do you no good. Isso não te fará bem nenhum. A maneira gramaticalmente correta, that won't do you any good. Isso não te fará bem algum, se tivesse traduzir ao pé da letra, né? Então a segunda forma é gramaticalmente correta. That won't do you no good, que é a primeira, as 2 negações em vermelho aí, né? Você pode falar isso na rua? Pode. O pessoal vai te entender? Vai. É gramaticalmente correto? Não. Se tiver algum teste aí, isso aí, né, não vai ter como você usar, né? Ok? A segunda forma é a forma gramaticalmente correta. That won't do you any good. Mais uma aqui, ó. He didn't tell no lies. Ele não contou nenhuma mentira. He didn't tell any lies. Ele não contou nenhuma mentira. A segunda forma, he didn't tell any lies, é a forma correta, gramaticalmente falando. A primeira, né, he didn't tell no lies, pode falar na rua, por aí? Pode. O pessoal vai te entender? Vai. É gramaticalmente correto? Não. Então, é o que eu digo, existe uma diferença enorme entre o que você fala na rua no dia a dia, né, e o que é gramaticalmente correto. Muitas vezes você fala coisas absurdas no inglês da rua, que gramaticalmente falando não são aceitas, né? Vai fazer um teste de proficiência, por exemplo, aquilo não passa nem da porta de entrada, né? Ok? Não estou falando para você que isso é algo que não vai ser usado. Vai ser usado sim e vão te entender, né? Mais uma aqui, ó. We can't find no parking spot. We can't find no parking spot. Nós não conseguimos encontrar nenhuma vaga de estacionamento. Olha só. 2 negações, né? We can't find no parking spot. Neguei 2 vezes. É correto isso aí? Gramaticalmente não. O pessoal fala assim? Fala. O gringo fala. We can't find any parking spot. Essa é, né, a perfeitinha, né? We can't find any parking spot. Negando uma vez só. Então, evite negar 2 vezes em inglês. Em português nós negamos 2 vezes. Em inglês negam também. Você viu aqui, né? Ó, ela não tem nenhum dinheiro. She doesn't have any money. Nega uma vez só em inglês, nega 2 em português, né? Então, cuidado com isso, tá? Agora, nós trabalhamos some, com vários requintes de crueldade aí que eu te ensinei, né? Any, também, com várias dicas. E agora vamos para o no. O no é muito simples, né? No é não. Né? Só que, novamente, tem aquela coisa do duplo negativo. Olha só. 2 frases corretas aqui, né, gramaticalmente falando. Uma com any na negativa e a outra com no. Né? We don't have any pencils left. We have no pencils left. Ambas significam não temos nenhum lápis sobrando. Então esse no dá a ideia de nenhum, ó, no igual nenhum, né? Então aqui, olha só observando a primeira frase, tá? We don't have any pencils left. O que eu fiz aqui? Eu neguei no verbo. We don't have. Nós não temos. Na frase que eu uso o no, nós não temos o don't antes do have. Por quê? Porque não negamos 2 vezes. Nós negamos uma vez só em inglês. Então, we have no pencils left. We don't have any pencils left. We have no pencils left. Nós negamos uma vez só em inglês. Pode negar 2, teacher? Na rua pode. Quando você tiver uma entrevista de emprego em inglês, evite. Quando você fizer um teste em inglês, eles vão te perguntar sobre isso. Você tem que saber. Né? Na segunda aí, olha só. He doesn't have any friends. Ou he has no friends. Ele não tem nenhum amigo. Ambas as frases, na interrogativa, perdão, negativa, good morning, negativa, são corretas, tanto com any
como com no. O que você tem que prestar atenção é que na frase com any, né, você faz a negação antes, né, e aí usa o any. Na frase com no, você não pode negar antes do no. Eu não posso falar he doesn't have no friends. Eu falo he has no friends. Eu nego uma vez só. Então, em inglês, para você falar inglês bonitinho, você vai negar apenas uma vez. Não se nega duas vezes. Novamente, vou insistir. Na rua, o povo vai negar duas vezes. Vai acontecer, ok? De maneira informal. Mas, entrevista de emprego, teste de proficiência, você quer falar um inglês bonitinho, vai negar uma vez só. Tudo bem? Não é proibido negar duas vezes. Muito importante dizer. Então, fazendo aqui, né, aquele recap, eu posso usar some para afirmar ou perguntar, interrogar. A tradução vai ser algum, alguma, alguns, algumas, um pouco de. O some tem peculiaridades na pergunta, né? Quando eu fazer pergunta com some, tem certas peculiaridades que você tem que saber, que eu expliquei aqui para você já. Any, pode só afirmar, interrogar ou negar. Para afirmar, any é igual qualquer. Para interrogar, é igual algum, alguma. Para negar, é nenhum, nenhuma. Novamente, aqui na pergunta de any, eu já dei algumas diquinhas aqui, na negativa também, durante o vídeo. E no é nenhum, nenhuma, ok? Então, muito importante dizer, você que quer estudar comigo no meu curso fechado, o link está aqui no bate-papo. E também está aqui embaixo no primeiro comentário ou na descrição do vídeo. E agora eu quero te perguntar, meu amigo, minha amiga, você já havia assistido a uma aula como essa, com tantos detalhes sobre some, any e no? Se você nunca assistiu uma aula como essa, até hoje, comenta aí, ó. Teacher, nunca tinha visto uma aula como essa. E aproveita também, né, para fazer o quiz comigo. Vamos fazer o quiz? Vamos fazer o quiz? Agora é importante, hein? Quiz. Eu vou fazer perguntas para você. Você vai ter que tentar acertar comigo o uso de some, any e no. Vamos lá, então? Primeira pergunta, olha só. Eu vou dar um tempinho para você responder, hein? Primeira pergunta. Does she have money? Eu coloco some, any ou no. Essa pergunta é uma pergunta genérica. Eu não estou esperando que a pessoa tenha algum dinheiro. E aí? Some, any ou no? Dou 10 segundos para responder aí. Comenta aí. Põe a resposta nos comentários. Does she have any money? Does she have some money? Does she have no money? Essa pergunta aqui é uma pergunta genérica. Eu não sei se a pessoa tem dinheiro ou não. Eu não tenho esperança que ela tenha dinheiro. Só quero saber se ela tem ou não tem. E aí? É some, any ou no? No espacinho aí. 3, 2, 1. Does she have any money? Por que eu usei o any? Porque eu simplesmente não tinha essa informação. E eu não tinha aquela sensação que ela possuía dinheiro. Por isso que eu usei any. Mais uma aqui, vamos lá. Could I have more tea, please? Could I have more tea, please? Eu posso tomar um pouquinho mais de chá? Um pouco mais de chá, por favor? Isso é um pedido, não é? Para pedido, eu uso some, uso any ou uso no? Comentem aí. Eu posso tomar um pouco mais de chá, por favor? Could I have some, any, no, more tea? Vamos lá. Could I have some more tea, please? É o seguinte, quando eu faço um pedido, estou perguntando, é um pedido, eu uso some, não uso any, tá? Vamos lá. Mais uma aqui, ó. Sandra has bought new books. A Sandra comprou livros novos. E aí? É uma afirmativa, né? E aí? Some, any or no? A Sandra comprou alguns livros novos. E aí? Como é que eu falo aí? Any, some. Vamos lá. Comentem aí. Sandra has bought
some new books. A Sandra comprou alguns livros novos. Afirmativa, right? Vamos lá, mais uma aqui. That game is easy. A person can play. Esse jogo é fácil. Qualquer pessoa pode jogar. Esse qualquer é o quê? É um some, é um any, é um no. E aí, gente? That game is easy. A person can play. Esse jogo é fácil. Qualquer pessoa pode jogar. E aí? Some ou any? 3, 2, 1, go. Any. Esse jogo é fácil. Qualquer pessoa pode jogar. Any na afirmativa é qualquer. Any na afirmativa é qualquer. Pessoal acertando aí, né? Vamos lá. Mais uma aqui, ó. I don't have free time. Eu não tenho nenhum tempo livre. Eu não tenho nenhum tempo livre. E aí? Esse nenhum é um some, é um any ou é um no? Comenta aí pra mim. Esse espacinho aí é um some, any ou no? Vamos lá. I don't have any free time. Eu não tenho nenhum tempo livre. Galera acertando aí, hein? Legal. Agora, a mesma pergunta. Agora negativa. Como é que eu falo? Eu não tenho nenhum tempo livre. I have any free time, I have some free time, or I have no free time. Na negativa. Galera tá acertando, hein? Olha só. Vamos lá. 3, 2, 1, go. I have no free time. Então aqui, ó. I don't have any free time. Eu não tenho nenhum tempo livre. I have no free time. Eu não tenho nenhum tempo livre. Então agora que eu quero que você faça, meu amigo e minha amiga. Comenta aqui se essa aula valeu. Comenta aqui se essa aula valeu para você. Se você nunca havia visto uma aula como essa, senta o dedo no like e compartilha com os amigos. Quero agradecer a você, meu amigo e minha amiga, que participou dessa aula. Semana que vem eu volto com mais lives para você. Thanks a lot and see you next live class.